nome é Samuel, eu sou engenheiro agrônomo pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e atualmente mestrando em produção vegetal pela UFVJM, campus Diamantina. E hoje irei apresentar aqui o meu projeto de pesquisa como requisito da disciplina de Seminários 2. Então, eu sou integrante do grupo de pesquisa, que é o NEMIP, que é o Núcleo de Estudos em Manejo Integrado de Pragas, que é coordenado, liderado pelo professor Dr. Marcos Alvarenga Soares. E o trabalho de pesquisa tem como coorientação o professor Dr. Evander Alves Ferreira. E o projeto tem como título Efeito da adubação nitrogenada e inoculação de Rhizobium no ataque de gargáfia lunulata e estresses fisiológicos em cagenos cajã. Bom, falando um pouco sobre a cultura, o feijão guandu é uma leguminosa, como podemos ver, até pela própria característica aí dos grãos, né, que é a formação de vagens, que dá essa denominação a esse tipo de planta. E aqui, por ser uma cultura leguminosa, ela é uma cultura muito utilizada, por exemplo, em rotação de cultura, para incorporação de matéria seca, ou até mesmo para a própria produção de grãos em algumas regiões. E aqui, em algumas imagens, essas imagens eu mostro as características da planta, né? A primeira imagem como a característica vegetativa da planta, ou seja, as suas folhas, a sua formação de caule. E também mostro, em relação à formação de vagens, que são vagens também um pouco pequenas, até, e em alguns casos, até comparado com o tamanho da vagem da soja, né, que é uma cultura mais conhecida. Então, o feijão guandu, ele realmente é uma cultura que é um pouco menos conhecida, né? Então, o feijão guandu, que tem seu nome científico de Cajanus cajã, e o termo comum mais utilizado, mais conhecido, é feijão guandu. Em algumas regiões também é conhecido simplesmente como andu, que é o caso do norte de Minas. E aqui nessa imagem à direita e um pouco mais abaixo, a gente vê em relação a características dos grãos. O feijão guandu tem como origem a África, né? Então, apesar da origem ser na África, tem até algumas discussões que essa origem pode ser também da Ásia, mas a gente vê aqui que ela está distribuída em outros países, em outras regiões. Em relação, quando a gente fala da cultura, que é cultura pouco conhecida, mas está aqui alguns dados de produtividade. Por esses dados principais, a literatura falar que a sua origem é na África, mas a gente vê aqui que em questão de produção, nesse gráfico, segundo a FAO, a maior parte da sua produção é na Ásia, que ocupa mais de 90% da produção. Aí, por exemplo, a África, que a gente vê que tem em torno de 8%. Então, é uma quantidade de produção bem menor em relação à Ásia. E quando pega a América, essa produção é abaixo de 2%. Isso considerando dados de produção de 1990 até 2010. Então, a gente sabe hoje que mundialmente são produzidas, quando a gente fala de leguminosas, são uma gama de leguminosas que são produzidas em escala comercial e também até em pequenas produções, como a gente pode citar a soja, o feijão comum, o feijão calpi, que é o Vigna unguiculata, a própria ervilha, o grão de bico. E em relação ao feijão guandu, ele contribui também, tem essa contribuição para toda essa produção de leguminosas no mundo. Então, em relação ao feijão guandu, Cajanus cajã, a sua produção mundialmente ocupa mais de 5% em relação de toda essa produção de leguminosas. Então, está aí a sua importância econômica. Quando a gente fala do feijão guandu em si, a gente pode até fazer algumas comparações, porque como ele tem a sua origem na África, e em alguns casos ali, de características até climáticas mesmo um pouco mais secas, né? Precipitação um pouco menor, temperaturas mais altas, e a gente tenta comparar isso aí com algumas regiões, por exemplo, do Brasil, onde é produzido. Então, o feijão guandu tem até algumas características em relação à sua composição química, até semelhante ao próprio feijão comum, que é o Phaseolus vulgaris.
Então, eu destaco aqui, por exemplo, o quantitativo de proteína, a porcentagem de proteína nos grãos de feijão guandu, que está ali em torno de 23%, que é bem semelhante ao feijão comum. Fora isso, fora essa questão da proteína em si, da quantidade de proteína, o feijão guandu tem toda uma escala, uma quantidade bem grande também de vitaminas. E por isso, por ter essa composição, vamos dizer assim, nutricional em relação a vitaminas e também a proteína, ele é considerado um alimento muito importante até para a própria segurança alimentar de alguns países, mesmo da África, ou de algumas situações no Brasil, que tem condições climáticas, condições sociais comparadas às da África. Então, esse mapa aqui é para mostrar, em relação à distribuição do feijão guandu no Brasil. Então, como eu falei lá, que ele tem a sua origem na África, de condições um pouco mais secas, né, dessas condições climáticas que eu citei, condições de chuva um pouco menores, a própria temperatura alta. Então, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente pega a região amazônica, a, a incidência, né, dessa cultura nessa região é um pouco menor. Mas quando a gente pega em relação aqui ao norte de Minas, o estado de Minas Gerais, até o nordeste do Brasil, a gente vê que essa incidência dessa cultura vai aumentando. Então, é justamente pela questão cultural, onde é produzido, por causa das condições climáticas e sociais, por causa da sua importância. E aliado a isso, eu trouxe esse gráfico aqui para realmente comparar, quando a gente pega, por exemplo, região norte de Minas e nordeste do Brasil, realmente são regiões que têm essa precipitação um pouco menor. Então, quando chega ali no inverno, a partir do mês de abril, maio, até os meses de setembro, até outubro, a quantidade de chuva diminui muito. Então, por ser uma cultura rústica, né, que realmente é adaptada a essas condições, ela é preferivelmente cultivada nessas regiões, até mesmo pela quantidade de chuva e temperatura alta, por ser tolerante. Quando eu falei lá atrás que o feijão guandu é comparado, por exemplo, ao feijão comum, a fazelos, em termos nutricionais, então é como se a gente pudesse fazer a comparação. Será que eu conseguiria plantar o feijão comum, por exemplo, na região Nordeste, com a mesma facilidade de adaptação da cultura, assim como eu iria plantar o guandu? Então, o feijão guandu tem realmente essa maior adaptação, por isso é cultivado maiormente nessas condições, nessas regiões. É quando eu falo de relação à adaptação da cultura, que ela tolera esse tipo de clima, essa condição climática, então a gente fala assim, é tolerante, mas quer dizer que se eu irrigar a cultura, ou em regiões que realmente chova um pouco mais, a cultura irá sofrer com isso? Eu cito aqui nessas duas, em relação à comparação dessas duas produtividades, que não. Por exemplo, nessas condições mais secas, eu listei aqui a produtividade da cultura, que varia de 500 até 600 quilos por hectare, isso de produção de grãos. Mas quando a cultura é implantada numa região que tem uma incidência um pouco maior de chuva, aqui a gente pode notar que essa produtividade aumenta, né? Então vai variar de 800 a 900 quilos por hectare. Mas mesmo assim, por ser uma cultura, como eu falei lá atrás, que ela é uma cultura mais desconhecida, a gente vê que mesmo em condições que chove um pouco mais, essa produtividade é ainda um pouco baixa, porque realmente os estudos para essa cultura são incipientes. Então, a gente compara até pela questão, por exemplo, da soja, que é uma commodity, né? Então, ela é produzida em larga escala, tem a sua importância econômica, mas no feijão guandu, esses estudos são incipientes, então não tem, por exemplo, variedades que têm genótipos que têm uma produtividade um pouco maior. E o feijão guandu, o cajun, ele além de, como eu mencionei, que ele é produzido em maior parte, por exemplo, norte de Minas e região nordeste do Brasil, pela agricultura familiar, mas por ser uma leguminosa, por ter essa relação à fixação biológica do nitrogênio, ter uma independência do fornecimento, por exemplo, da adubação nitrogenada. Então, ele é utilizado como rotação de cultura em alguns casos, por causa
desse aporte de matéria seca ao solo. E por ser cultivado nessas condições, por ser adaptado a essas condições que eu mencionei, condições mais secas, acaba que o feijão guandu é preferencialmente cultivado nessas condições, onde a gente vê, por exemplo, uma maior quantidade vegetativa, porque realmente tem condições de clima e de solo que o pessoal não consegue produzir outro tipo de cultura, então seria a cultura realmente ideal para cultivo deles, conforme as suas condições. E o feijão guandu, por ser uma cultura, por ser uma leguminosa que tem essa relação com a fixação biológica de nitrogênio, então a gente vê aqui na foto que essa fixação é mediada pelo resultado visual que a gente realmente consegue notar nas plantas, que é através da formação dos nódulos, como a gente pode ver na foto. Então, esse nódulo, através da simbiose de bactérias diazotróficas, né, bactérias fixadoras de nitrogênio, com a planta. Então, é como se o nódulo ali é onde está realmente, ativamente, as bactérias, onde vai promover, captar esse nitrogênio do ar e resultar em fornecimento do nitrogênio para a planta. Só que quando a gente fala em relação à simbiose, a fixação biológica de nitrogênio, que envolve em si as bactérias, como foi até mencionado, como a gente sabe, as bactérias, em algumas condições, realmente dificulta a sobrevivência dessas bactérias. Por exemplo, as condições de solo podem afetar muito a sobrevivência dessas bactérias, como o pH do solo, até mesmo de condições hídricas do solo, alguma restrição de água no solo, em relação às estirpes nativas de bactérias que tem ali, que são menos ou mais adaptadas à situação, até mesmo a própria forma de inoculação dessas bactérias na cultura. Quando a gente fala inoculação, já vem em mente em relação à inoculação utilizando o inoculante comercial, que já vem sendo utilizado. E quando a gente fala dessa cultura que é utilizada, por exemplo, rotação de cultura, pela própria agricultura familiar para a produção de grãos, só que essa cultura já vem sendo expandida, a sua área plantada já vem sendo aumentada. E aí, quando a gente fala em aumentar a expansão, explorar a cultura comercialmente, e vem em mente a produção de grãos, porque é um nicho de mercado também, então o pessoal com um desejo maior de obter uma produtividade maior, eles acabam ignorando essas condições de fixação biológica do nitrogênio com as bactérias e acabam adubando a cultura com nitrogênio. Ou mesmo quando percebe que essa cultura, que essa simbiose não está sendo efetiva, que a cultura está crescendo pouco, em razão das circunstâncias que eu mencionei, por exemplo, as condições de solo ou das próprias estirpes, né? Então, o pessoal vê a necessidade, ou erroneamente, faz o uso da adubação nitrogenada na cultura. Só que essa adubação nitrogenada, esse fornecimento de nitrogênio mineral, em alguns casos, principalmente quando é fornecido excessivamente, tem alguns resultados insatisfatórios. Por exemplo, aqui, uma maior atração de pragas. Aqui está o exemplo de imagens de plantas sendo atacadas de pulgões, que é o exemplo mais clássico que a gente vê. Quando a gente aduba excessivamente uma planta com nitrogênio, acaba que essa planta tem uma tendência maior de acumular aminoácidos livres e também de açúcares simples, e vai atrair e facilitar a alimentação desses insetos, aumentando, então, a sua incidência na planta. Quando a gente fala de atrair insetos, seja por exemplo, pelo uso inadequado da adubação nitrogenada, a gente tem uma consequência disso a nível mundial. Por exemplo, mundialmente, foi diagnosticado que as perdas através do ataque de pragas, de insetos, são ocasionadas cerca de 20%. Então, 20% do que é produzido mundialmente em alimentos, nas plantações, é perdido através dos ataques dos insetos.
Como aqui estão alguns exemplos, esses ataques são diretamente aos grãos, às vagens, perfuração dos grãos, ou mesmo das raízes tuberosas, como aqui está o exemplo da batata doce, ou até mesmo diretamente às folhas, como destruição das folhas e redução da área fotossintética. Então, quando a gente fala de atração de pragas e associando isso à cultura do feijão guandu, mesmo para a forma de contextualização, quando eu falei que a cultura é uma cultura nova, então, possivelmente, até as pragas dessa cultura não conheceríamos bem. Então, aqui estão alguns exemplos, por exemplo, Helicoverpa armígera, que é uma praga que a gente já conhece bem, que é uma praga prolífica, que ataca também a cultura do feijão guandu. E essa praga, nessa cultura, pode ocasionar perdas de 25% até 70%. Um outro exemplo é a mosca da vagem, que é a Melanograma obtusa, que também é descrita para a cultura, que pode promover perdas de até 10%. Uma outra praga da cultura, que é a broca manchada, que é a Maruca vitrata, a gente vê aqui nas imagens o inseto adulto e os seus danos ali na vagem, formação de galerias e depois o necrosamento do tecido. E essa praga pode resultar em perdas de 5% até 20% na produção da cultura. Uma outra praga da cultura é o percevejo sugador de vagens, que é a Claviglara gibosa, e esse percevejo na cultura pode promover perdas de 10% até 30%. E falando um pouco mais especificamente dessa espécie, que é a Gargafia lunulata, que é o percevejo de renda, que ele ainda não é uma praga descrita para a cultura, então a gente vê aqui um inseto adulto na imagem A e B, nas 3 imagens o inseto adulto, só que as fotografias são de ângulos diferentes, para pegar a composição do inseto. Então, essa praga Gargafia lunulata, conhecida popularmente como percevejo de renda, quando a gente fala percevejo de renda, já associa justamente a característica do inseto, a característica externa do inseto. Por exemplo, nas asas ali, percevejo de renda, é justamente por causa do aspecto rendilhado ali das asas do inseto. Então, essa praga, Gargafia lunulata, ela tem um ciclo de cerca de 13 dias, então passa ali por 5 instars, né, da fase jovem até a fase adulta, e esse inseto, esse percevejo é um inseto pequeno, que mede, como está descrito aqui na imagem, então o seu tamanho são cerca de 3 centímetros, então é um inseto muito pequeno. E aqui na figura B, a gente vê um inseto na sua fase jovem, na sua fase de ninfa. E esse inseto, ele, quando a gente fala da cultura do guandu, que não está descrita ainda para a cultura, mas o maior exemplo é que esse inseto, na região nordeste, é considerado a principal praga do maracujazeiro, que é o Passifloridulis. E é conhecido, em relação a esses ataques nessa cultura, como mosquito do maracujá. E aqui são alguns exemplos da incidência desse inseto de Gargafia lunulata, já aqui na espécie deste trabalho, que é o cajans-cajão, feijão guandu. E aqui são alguns símbolos, né, nas próprias folhas do feijão guandu, que são as injúrias que o inseto causa, esses pontos cloróticos, e posteriormente evolui para necrose. Então, essas injúrias são resultantes do próprio ataque do inseto, da sua alimentação, por causa do seu tipo, do seu aparelho bucal, né? Que ao se alimentar, ele insere o estilete, o percevejo insere o estilete no tecido foliar e promove essas cloroses e, posteriormente, necrose nas folhas. Então, a partir dessas injúrias que o inseto provoca, então a gente vê uma redução da área foliar, então isso contribui para a redução da fotossíntese, da eficiência de crescimento da planta em si, e até mesmo um estresse que esses insetos podem causar na planta. Em alguns casos, até mesmo da injeção de toxinas, que ao se alimentar, o inseto acaba inserindo algumas substâncias ali no tecido foliar da planta. Isso tudo, quando a gente fala
injúria na folha, redução da área foliar, estresse. Isso pode provocar danos que são irreversíveis em relação à produtividade. Então, todas essas injúrias podem provocar uma redução da produtividade da cultura, que não é interessante, tanto para a produção de grãos e tanto para a produção de matéria seca, no caso quando o pessoal utiliza isso, objetivando incorporar essa matéria no solo, essa matéria seca no solo. Em relação a um inseto, a Gargafia lunulata, isso aqui é um mapa que mostra a ocorrência do que já foi feito até hoje mundialmente. Então, percebemos que é uma espécie já amplamente distribuída, que está praticamente em todos os continentes. E quando eu falo de ocorrência de Gargafia lunulata, já expandindo um pouco esse mapa para a América, então aqui o Brasil, então a gente vê que já foi feito o registro dessa cultura no Brasil, na Colômbia, no Peru, Chile, na Argentina, então já ocupa toda a América Latina, da América do Sul. E aqui só mesmo uma ampliação para ficar um pouco mais visível em relação ao Brasil, aos estados que essa praga já foi descrita. Por exemplo, está ali o estado de Minas Gerais, a Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, dentre outros. E para dar um pouco mais de ênfase em relação ao estado de Minas Gerais, essa praga já foi descrita como está visível aqui na região de Belo Horizonte e também na região de Viçosa, porém causando danos em outras culturas. E aqui está um registro da ocorrência desse inseto em outras culturas no Brasil. Então, já foi registrada causando danos na cultura do feijoeiro, do quiabeiro, do maracujazeiro, como foi mencionado, da própria mandioca, a arruda, o feijão de porco e também na soja. Tem uma questão muito importante quando a gente fala de distribuição da cultura, quando eu falei que é uma cultura importante, tanto para a região norte de Minas, até o leste do Brasil, quando a gente vê, até a região nordeste. Então, a cultura em si já está muito distribuída em todo o Brasil, apesar, ali, por exemplo, do Amazonas não ser muito cultivado, mas já está bem distribuída. Então, quer dizer que a cultura ocupa praticamente o país inteiro. Só que quando vemos aqui à direita, que é em relação à distribuição do inseto, a gente vê que a sua distribuição está um pouco mais restrita. Então, isso seria até um perigo potencial, né, realmente desse inseto conseguir se distribuir, né, que essa distribuição desse inseto aconteça em todo o país, quando a gente vê lá que a cultura já está distribuída. Então, podemos pensar, a cultura já está distribuída em todo o Brasil, mas a praga ainda não. Então, isso seria um risco potencial. Então, a praga conseguir se distribuir e depois afetar toda a cultura que já está distribuída em todo o Brasil. Então, a partir disso, o objetivo do trabalho do projeto de pesquisa foi o objetivo é registrar a Gargafia lunulata como praga do feijão guandu e avaliar o efeito da inoculação de Rhizobio tropis e também da adubação nitrogenada no ataque do inseto e nos parâmetros fisiológicos de 3 genótipos de feijão guandu. Como objetivos específicos, tem o primeiro objetivo, que é observar a severidade de ataque do inseto nas plantas de feijão guandu quando inoculadas com Rhizobio tropis ou aquelas plantas adubadas com nitrogênio. E como segundo objetivo específico é avaliar o estresse fisiológico das plantas de feijão guandu adubadas com nitrogênio e inoculadas com Rhizobio tropis. Então, para a execução do experimento, é previsto um experimento com 15 tratamentos, sendo 3 repetições em DBC, em blocos totalmente ao acaso, né? E aqui está alguma descrição dos experimentos. Então, é um experimento em fatorial que envolve
a inoculação e a adubação, como está descrito aqui. E os tratamentos basicamente são: o primeiro, uma adubação base, ou seja, a oferta de todos os nutrientes essenciais, exceto o nitrogênio. E um segundo tratamento é a adubação base mais o nitrogênio, mais a inoculação. Terceiro, a adubação base, que são todos os nutrientes, mais o nitrogênio. E quarto tratamento, a adubação base, mais a inoculação, ou seja, sem o nitrogênio. E um quinto tratamento seria somente a inoculação, ou seja, sem a adubação nitrogenada e sem a adubação base também. Isso tudo em fatorial, envolvendo 3 genótipos de feijão guandu, que é o BRS03, BRS04 e o IAPAR 43. Então, para a execução do experimento, será feito, primeiramente, a coleta do solo, a coleta na área experimental e análise química também, e análise textural, e depois, a partir dessa análise, desses resultados, ver se vai ser necessário fazer a correção do solo e também a adubação, conforme aqueles nutrientes, a adubação base que está descrita nos tratamentos. Então, o experimento será executado na fazenda experimental da UFMG, da Universidade de Montes Claros, campus Montes Claros, Minas Gerais. E aqui, quando eu falei que, lá na descrição dos tratamentos, que envolverá a inoculação, então, será a partir da espécie Rhizobiotrops, porque isso aqui, essa espécie já foram feitos trabalhos com a cultura do feijão guandu, que determinou que essa espécie de bactéria é eficiente em relação à sua simbiose com a cultura do feijão guandu. Lembrando que essa espécie é uma espécie recomendada, primeiramente, lá para a cultura do feijão comum, que é a fase aos lugares. Só que, em relação à cultura do feijão guandu, ela também teve resultados satisfatórios com essa espécie, com o Rhizobiotrops. Então, a inoculação será procedida utilizando uma dose de 100 ml do inoculante comercial para cada 25 kg de sementes do feijão guandu. Então, o inoculante comercial, ele é composto por um mix de estirpes da Rhizobiotrops, que é a sêmia 4077, a sêmia 4080 e a sêmia 4088. E aqui nessa fotografia a gente vê o exemplo de sementes não inoculadas e sementes inoculadas com inoculante. No caso, o inoculante será utilizado um tipo em turfa, então por isso que a gente vê essa característica das sementes em característica preta, né, justamente por causa do tipo de inoculante, por ser uma turfa preta. E nos tratamentos descritos com adubação nitrogenada, então, nesses tratamentos, a adubação em si será efetuada aos 20 dias após a emergência das plantas, quando semear sementes ali no solo, no vaso. Então, 20 dias após a emergência será feita essa adubação nitrogenada. E aqui, como avaliação em si do experimento, as avaliações das variáveis que iremos analisar, iremos avaliar primeiramente a severidade de ataque do inseto, de Gargantua lunulata, na planta de feijão guandu. Então, essa avaliação será em forma de atribuição de notas visuais, de escala de notas. E a primeira nota é 0, quando não tem nenhum dano às plantas ou às folhas. A nota 1, quando se observar pequenas lesões que ocupam de 1 a 20% de dano na folha. Nota 2, lesões pequenas, que vai ocupar de 21 a 40% de dano. 3, médio a grandes lesões, que vai ocupar os danos ali, como eu mencionei, de aqueles pontos cloróticos, de 41 a 60% de dano. E a nota 4, que são grandes lesões, que já vai ocupar uma porcentagem um pouco maior, que é de 61 a 80% de danos da área foliar da planta. E a nota 5 são aquelas plantas completamente destruídas, ou mesmo as folhas. E são danos que a gente que será percebido, e provavelmente vai ocupar mais de 80% de dano nas folhas e nas plantas. E aqui, como um exemplo de uma outra cultura, em relação ao tipo de injúria que o inseto causa,
Aqui está o caso da ruta graveolens, que a gente percebe nessa composição, dessa formação de pontos cloróticos. E a partir da observação desses pontos que será feita essa avaliação de severidade de ataque. Ou mesmo na própria cultura do feijão guandu, quando a gente consegue observar aqui na folha a formação desses pontos cloróticos também. E aqui a gente vê na folha acima que são situações onde tem uma severidade um pouco menor, e na folha mais abaixo a gente vê uma severidade um pouco maior. Então a folha ali já está praticamente toda a sua área foliar perdida. As outras avaliações que envolvem a proposta do projeto são avaliações que serão através da utilização do aparelho IRGA, que será avaliado a fluorescência inicial, a fluorescência máxima, o rendimento quântico máximo do fotossistema 2 e a taxa de transporte de elétrons. Isso tudo porque essas características envolvem em relação à eficiência da fotossíntese. Como eu falei lá, que aqueles pontos cloróticos, aquelas injúrias, podem afetar a fotossíntese. Então, a partir dessas avaliações de fluorescência, poderemos tirar alguma conclusão em relação à eficiência fotossintética da planta. Se o inseto ou a inoculação com a adubação nitrogenada irá afetar essa eficiência da fotossíntese na planta, de acordo com essas avaliações de fluorescência. E essas variáveis todas que serão analisadas em relação aos estresses fisiológicos, em relação à fotossíntese, quanto à severidade também de ataque do inseto, esses dados serão tabulados e será feita análise de variância pelo teste F. E se for observada alguma diferença estatística, será feito um teste de média utilizando o teste Tukey, a 5% de probabilidade. E dependendo do comportamento desses dados, desses resultados, poderá ser feita também uma análise de variância multivariada, que o objetivo é tentar fazer algum agrupamento, conforme a escala de notas lá, em relação à severidade e em relação ao próprio comportamento fisiológico da planta, em relação à fluorescência. Se adubação nitrogenada ou mesmo a inoculação, em alguns grupos de tratamento, se pode ocorrer algum agrupamento desses tratamentos. E para toda essa análise será utilizado o software, o programa R, para fazer essas análises estatísticas. Então, com toda a execução do projeto, do experimento, espera-se como resultados registrar Gargafia lunulata como praga do feijão guandu na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Isso porque porque esses danos desse inseto vêm sendo observados na cidade de Montes Claros, nas condições, na área experimental da UFMG. Então, por isso, tem como resultado esperar realmente registrar essa praga como praga do feijão guandu. Tanto será como resultado registrar para a praga para a cultura e também registrar a praga para a região, porque não tem nenhum desses registros, nem para a praga, nem para a cultura, perdão, e nem para a região de Montes Claros. Como mostrei lá atrás no gráfico, essa cultura está distribuída, por exemplo, em Minas Gerais, só foi registrada essa ocorrência em Belo Horizonte e na região de Viçosa. Então, esse registro será feito tanto para a cultura e tanto para a região. E como um outro resultado esperado é determinar se o nitrogênio mineral desencadeia maior severidade de danos de Gargafia lunulata do feijão guandu em relação à inoculação de Rhizobiotropis. E como resultado esperado também, determinar se o nitrogênio mineral e a inoculação de Rhizobiotropis promove alterações nos parâmetros fisiológicos do feijão guandu, quando atacado ou não pela praga. E aqui tem um cronograma de execução, como, por exemplo, no primeiro mês ali será feita a coleta e análise de solo, como mencionado. Posteriormente, o preenchimento dos vasos com esse solo, já que o experimento será feito em casa de vegetação e em vasos. Posteriormente, no terceiro mês, será feita a adubação do solo, se necessário, lá conforme a análise.
e, ao mesmo tempo, a inoculação bacteriana, no caso, o inoculante comercial, e o semeio do feijão guandu. Todas essas atividades constam no terceiro mês. E ali, no quarto mês, como eu falei, a adubação de cobertura com nitrogênio nos respectivos tratamentos, porque será feito após 20 dias de emergência das plantas. E a condução do experimento, da fase inicial até a fase de avaliação, lembrando que essa avaliação tanto a avaliação de severidade de danos do inseto, quanto as avaliações de estresse fisiológicos, elas serão feitas quando observar o ataque desse inseto nas plantas, nas condições experimentais. Lembrando que esse inseto não será inoculado nas plantas, será por uma infestação natural, como já ocorre nas áreas experimentais. E ali, por último, no oitavo mês, está descrita a avaliação desses danos fisiológicos e posteriormente, a análise estatística dos dados e a escrita dos resultados. E nos últimos meses, a redação da dissertação e, posteriormente, a defesa da dissertação. E esse experimento já está em fase de execução, já está na fase da análise estatística dos dados e, ao mesmo tempo, escrevendo os resultados, trabalhando com a escrita dos resultados. E como orçamento do projeto, tem aqui listados alguns materiais e equipamentos que são necessários para a execução do experimento, foram necessários. Então, a gente vê ali, está listado a análise de solo completa, as próprias sementes de feijão guandu, dos genótipos lá que eu demonstrei que foram utilizados, e também o aparelho IGA aqui, que é o aparelho utilizado para fazer as análises fisiológicas, e tem como contrapartida o FMG, Campos Montes Claros, e também o inoculante que será utilizado no projeto. E ele também os fertilizantes, como a adubação nitrogenada, e dos outros nutrientes também. E corretivo, se for necessário, alguma calagem, algum calcário. E, por último, os vasos de polietileno que serão utilizados. E aqui são algumas referências que foram utilizadas no trabalho. E eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para qualquer dúvida, questionamento ou pontuação.